soberania são alguns dos atributos que definem a natureza e, sobretudo, a pessoa de Deus. E eles podem ser vistos justamente nesse primeiro mandamento. Tanto que o texto que nós lemos, os 3 primeiros versículos, chamam a nossa atenção para isto. Diz o versículo 1: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Adorar outro Deus é o mesmo que negar a soberania do único e verdadeiro Deus. Ora, nós precisamos de fato compreender que essa exigência que o próprio Deus faz de adorar, ou melhor, ser adorado, é algo que lhe compete, lhe é conveniente, lhe é por direito, principalmente porque nós precisamos lembrar que através dos mandamentos ele está revelando ao seu povo quem ele é, o que ele fez e, obviamente, a sua soberania e o seu poder sobre a história. Também é importante ressaltarmos, esse Deus, de acordo com o texto lido, ele é onipresente, por isso que a expressão diante da minha face, porque ele vê tudo. Ele é bondoso pelo que ele fez, tirou o seu povo do Egito, e ele é eterno, por isso a expressão eu sou o Senhor seu Deus. O eu sou é uma expressão inerente ao ser eterno de Deus. Aquele que é absolutamente Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. E que nada escapa exatamente do seu olhar, do seu poder e da sua pessoa. Portanto, os mandamentos, eles revelam quem Deus é, o que ele fez. E o que é mais interessante, os mandamentos, sobretudo que estão manifestos aqui no Decálogo, revelam de fato a pessoa de Deus, apontando que ele é um Deus único, soberano e verdadeiro. Se você recorda, no programa de ontem, eu concluí, e a partir daqui dou continuidade, eu fiz uma pergunta: quem é o seu verdadeiro Deus? E a quem você está servindo? Fiz a indagação justamente porque há muitas pessoas que se curvam e adoram a outros deuses e pensam que são cristãos. Pessoas que fazem do seu trabalho um Deus, outros que fazem do seu projeto pessoal o seu Deus, vive para si mesmo. Outros que o seu Deus é o dinheiro, é o prazer, é o poder. São pessoas que vivem a vida em torno desses elementos: dinheiro, prazer ou poder. E mesmo às vezes inconscientes, sem saber, estão servindo a um Deus mamon, dinheiro, ao Deus que é de fato o prazer, o hedonismo ou o poder, a sede de sempre estar mandando ou manipulando. E tudo isso, de alguma maneira, é quebrar, é violar o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Porque quando nós colocamos entre nós e Deus qualquer uma outra coisa, isso caracteriza um ataque não apenas à pessoa de Deus, mas sobretudo ao seu caráter, à sua conduta, o seu ser,
os seus mandamentos, a sua palavra. Portanto, isso se constitui uma afronta à pessoa de Deus. Por isso, nós precisamos ter cuidado, porque o mandamento é claro: não terás outros deuses diante de mim. Um dos maiores erros e uma demonstração de total insensatez que muita gente faz é trocar o Deus verdadeiro pelos deuses falsos. Os deuses falsos. Por isso eu vou dizer para você, tenha cuidado, muito cuidado exatamente com a maneira como você vive, com a maneira como você está vivendo a sua vida. E por que digo isso? Porque se você parar para observar bem, trocar Deus exatamente pelos falsos deuses é um equívoco. E nesse particular eu vou apontar para você como conclusão final desse primeiro mandamento. Aonde é que está o grande perigo de trocar o único e verdadeiro Deus pelos falsos deuses? Porque o nosso texto é claro: não terás outros deuses diante de mim. Então vamos lá. Primeiro lugar, trocar o Senhor Deus por outros deuses é insensatez, porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Os deuses dos povos foram forjados pela mente humana e, quando não, criados pela mão humana. E não importa quão antigos são ou quantos adébitos eles possuem, todos esses deuses, eles são uma nulidade. Ou seja, não tem valor e efeito nenhum na vida do ser humano, senão escravizá-los. Porém, o Senhor, Deus verdadeiro, é o Senhor que fez os céus e a terra. Ele reina e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele levanta reinos e abate reinos, coloca reis nos tronos, e é ele que faz também sair de lá. E por quê? Porque ele é o único Deus verdadeiro. E é por isso que ele começa dizendo exatamente essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Porque trocar o Senhor Deus por outros deuses é uma insensatez. E é insensatez porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Mas em segundo lugar, vou dizer para você, por que você não pode adorar um outro Deus e deve curvar-se diante de um único Deus verdadeiro, que é o Criador dos céus e da terra? Eu vou dizer para você, porque trocar o Senhor Deus por outros deuses é uma insensatez, porque o Senhor não deixará impune os adoradores dos falsos deuses. Vou repetir. Trocar o Senhor Deus por outros deuses é uma insensatez, porque Deus não deixará os adoradores dos falsos deuses impune. Deus quer ser adorado por nós em total exclusividade. O primeiro mandamento é claro: não terás outro Deus diante de mim. Isso aqui é uma exclusividade, só Deus tem esse direito. Aqueles que incorrem nas transgressões, quebrando esse mandamento, rompendo e violando esse princípio, atrairão sobre si mesmo justo juízo e sofrerão muitas penas. Por isso eu vou dizer para você, cuidado. Trocar Deus que criou os céus, o Deus que firmou a terra sobre o poder da sua palavra,
e que estabeleceu os limites dos mares e que sustenta o universo nas suas mãos, o Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança, o Deus eterno e subsistente para sempre, trocar esse Deus por outro é uma insensatez sem tamanho. E por quê? Ora, todos aqueles que adoram falsos deuses, eles não deixarão de serem punidos. E aí vou dizer para você, e por que punidos? Porque Deus quer uma adoração exclusiva. E é por isso que ele está dizendo, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei do Egito, da terra da escravidão, não terás outros deuses diante de mim. Mas ainda em terceiro lugar, vou dizer para você, você não pode trocar o Senhor Deus pelos deuses falsos, porque aqueles que assim fazem jamais verão a salvação de Deus. Eu vou repetir. Aqueles que assim fazem jamais verão a salvação de Deus. A idolatria e a feitiçaria são pecados abomináveis aos olhos de Deus. Prestar culto ou venerar a outros deuses é afrontar o Deus vivo. E aqueles que rejeitam ao Senhor, ora, escarnecem de sua santidade e de sua soberania. E eles vão, portanto, enfrentar o juízo e a ira de Deus. Aqueles que se prostram diante de deuses falsos não herdarão o reino de Deus. Por isso eu vou dizer para você, cuidado, porque a grande verdade é que aqueles que deixam de adorar o único Deus verdadeiro para curvar-se diante de deuses elaborados pela mente, criados pela mão humana, idealizados pelo homem, adoram a si mesmos, são idólatras. E a idolatria é um pecado. E isso gera condenação. E o que é pior, jamais verão a salvação de Deus. Isso está explícito em todas as Escrituras. Mas eu vou mais além. Eu estou dizendo para você porque somente Deus é digno de adoração e você não pode curvar-se diante de um outro Deus. Não pode colocar um outro Deus entre você e Deus e adorar unicamente o Deus verdadeiro. Primeiro, porque trocar o Senhor Deus pelos deuses falsos é uma insensatez. E por quê? Porque Deus é o único Deus verdadeiro. Segundo, eu estou dizendo que trocar o Senhor Deus pelos deuses falsos não deixará você impune, pelo contrário, será punido pela justiça divina. Terceiro, trocar o Senhor Deus por outros deuses, ora, você não pode fazer isso, porque você não verá a salvação de Deus. Mas, em quarto lugar, eu vou dizer para você, por que você não pode trocar o único Deus verdadeiro pelos falsos? Ora, porque os outros deuses são um laço para a sua alma. Vou repetir, os outros deuses falsos, eles são um laço para a sua alma. Se você observar bem, os outros deuses nada sabem, nada podem. Mas a cegueira da idolatria e da feitiçaria entenebrece a mente, calcifica a consciência, endurece o coração. Essas práticas não apenas profanam o nome de Deus e deturpam o culto verdadeiro, mas arrastam as pessoas para o abismo mais profundo da degradação espiritual e para as trevas mais espessas da corrupção, tanto moral quanto espiritual. Toda pessoa que se curva diante de deuses falsos e deixa de adorar o único Deus verdadeiro,
sua alma é enclausulada, aprisionada, escravizada pelas correntes espirituais. E aí eu estou dizendo para você, cuidado, porque trocar o Senhor Deus pelos deuses falsos é uma insensatez sem tamanho, porque os outros deuses, eles são um laço para a sua alma. Mas vou dizer para você, ainda em quinto lugar, trocar o Deus verdadeiro por um único, trocar o Deus verdadeiro pelos deuses falsos, o único Deus verdadeiro pelos deuses elaborados pela mente humana, é uma insensatez e você não pode cometer esse erro. E por quê? Esses deuses precisam ser servidos, mas não têm poder para salvar. Todos os deuses dos povos precisam ser servidos, mas o Deus verdadeiro não é servido por mãos humanas. Esse Deus precisa de oferendas, mas o Deus verdadeiro de nada precisa e não é servido por mãos humanas. Antes, é Ele quem a todos dá vida, dá respiração, dá tudo mais. Aliás, nele vivemos, nos movemos, nele existimos. Ele é o Criador, o provedor, o Redentor e fora dele não há salvação. O Deus verdadeiro, ele não é servido por mãos humanas. É aquele que dá a vida a todos. Agora, os deuses falsos, eles apenas são servidos, mas nada podem fazer, nada podem realizar, a não ser escravizar a sua alma, entenebrecer a sua mente e fazer com que o seu coração se torne cada vez aprisionado pela cegueira espiritual da sua mente. Por isso, meu amigo, meu irmão, cuidado com esse primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Mas ainda vou ressaltar para você, trocar o Senhor Deus pelos deuses falsos é uma insensatez, porque esses deuses atraem maldição e não bênção. Esses deuses nada são e nada podem. Porém, o que está por trás deles é o diabo e suas hostes. O diabo não tem nada para oferecer senão o engano. Aliás, a Bíblia vai definir: o diabo é ladrão, e o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Todos aqueles que trocam o Senhor Deus verdadeiro e único por outros deuses serão enganados pela mentira e sofrerão penalidade da eterna destruição e condenação. Por isso eu vou dizer para você, cuidado! Nós precisamos lembrar exatamente que só há um Deus verdadeiro. A nação brasileira precisa se arrepender, porque ir após outros deuses é um lerdo engano, é trilhar um caminho de destruição. Nós precisamos voltar ao único Deus verdadeiro. Portanto, que todos nós busquemos a Deus enquanto podemos achá-lo e invoquemos enquanto Ele está perto, porque do contrário, o alerta divino está posto diante de todos nós. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor Deus verdadeiro por outros deuses. E o mandamento de Deus continua em vigor: não terás outros deuses diante de mim. Não terás. Todos nós precisamos lembrar que esse primeiro mandamento, e nós concluímos aqui dizendo para você, aponta que Deus quer uma adoração exclusiva. E Ele exige adoração exclusiva porque Ele é uma exclusividade. Não há um outro Deus como o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Aquele que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse Deus é o Deus que, de fato, é exclusivo.
Ele é único. Só Ele tem, só Ele pode, só Ele sabe, só Ele conhece, só Ele tem todo o poder, só Ele perdoa, só Ele justifica, só Ele restaura, só Ele regenera, só Ele dá vida, só Ele, portanto, proporciona ao homem paz interior, só Ele quebra as amarras espirituais do pecado, somente esse Deus dará ao homem a vida eterna. E aí eu quero aproveitar e dizer para você, no Antigo Testamento, toda a expressão gira em torno de o único Deus, o Senhor absoluto, Yahvé, o Todo-Poderoso. Mas lembre-se, esse Deus está manifesto em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, eu quero dizer para você, o não terás outros deuses diante de mim, aponta para a centralidade da pessoa de Cristo. Cristo é o único caminho que leva o homem a Deus. Cristo é o único que media entre o homem e Deus. Cristo é a única verdade que liberta o homem e dá a ele vida. Cristo é o único redentor que de fato redime a alma do homem. Cristo é o único perdoador que perdoa o homem e dá a ele a vida eterna. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Revela algo muito interessante. E o quê? Esse Deus, esse único Deus subsistente, manifesto em 3 pessoas, ele quer adoração exclusiva. A minha pergunta para você, você tem adorado esse Deus? Tem servido a Ele? E se não, a minha pergunta, quem é o Deus que ocupa o lugar de Deus na sua vida? O dinheiro? O eu? Seus sonhos? Seus projetos? Quem é o seu Deus? O seu ego? O seu orgulho? A sua prepotência? A sua arrogância? A sua altivez? A sua mania de grandeza? Quem é o seu Deus? Porque tudo isso revela o quanto, às vezes, colocamos no lugar de Deus um outro falso criado pela mente humana. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos pela oportunidade de ouvir a tua palavra e refletir sobre ela. Amém.